entrevista um jornalista. Não, mas não é qualquer jornalista não. Como toda pessoa de opinião forte, personalidade forte, opinião independente, ele é amado por muitos e odiado por outros. Uma colega chamou de Rottweiler e um político chegou a compará-lo a um pitbull. Mas na minha modesta opinião, ele está mais para gatinho manhoso do que para cachorro bravo. Com vocês, Reinaldo Azevedo. Boa noite, Rei. Boa noite, Raquel. Um prazer falar com você. Você também que está aí, uma batalhadora. A gente se acompanha há bastante tempo. Trabalhamos na mesma empresa, trabalhamos no Jovem Pan, mas trabalhávamos em horários distintos, né? A Raquel fazia o Jornal da Manhã e eu fazia então os Pingos dos Is. Mas a gente, enfim, volta e meia conversava, né? E aí, teve esse negócio, né, do Rottweiler, né, que até escrevi um livrinho depois, o Rottweiler amoroso, né, objeções do Rottweiler amoroso. De fato, eu estou mais para gatinha. Tem até um gato aqui, né, o Miguelinho, homenagem de Marins Rosa, que é de uma das minhas filhas, né. Agora, gato é o seguinte, né, você não pode acuar gato. Gato tem que ficar livre, porque se você pega o gato e resolve fechar o gato num cômodo de maneira que ele não possa escapar, aí o gato pode ser uma coisa tão perigosa quanto um Rottweiler. Conta aqui pra gente, que história é essa? Como é que surgiu essa história do Rottweiler? Não amoroso, que é o seu livro, mas que deu causa ao seu livro, né? Isso quando eu estreei na Folha, em 2013, logo depois daquele episódio da invasão dos laboratórios em que estavam os Beagles, né? E os Beagles foram soltos e tal, e teve aquela brutalidade contra a ciência, né? Tanto é que logo depois eu me lembro que também um grupo invadiu um laboratório de uma universidade onde porcos eram usados para testar traqueostomia, para ensinar traqueostomia. Então, assim, obviamente, eu adoro bicho, eu tenho um monte de bicho em casa, eu já tive 2 cadelas, hoje temos uma morreu de velhice, né? E tem outra aqui, eu tenho uma tartaruga, eu tenho um gato, já tivemos hamster. A minha mulher alimenta a passarinhada toda, a gente adora bicho. Agora, é preciso que a gente tenha uma hierarquia nas coisas, uma hierarquia de valores, né? Os Beagles eram usados para testar medicamentos, cosméticos que fossem, né? À época você achava, pura vaidade, mas não havia nenhum sinal de maltrato dos animais e, evidentemente, eu prefiro que se faça teste de traqueostomia em porco a fazer em gente. E eu estreiei nesta semana, justamente na Folha nesta semana, e minha primeira coluna foi tratando desse suposto humanismo que motivou aquela invasão. Eu disse, isso não é humanismo, isso é barbarismo, né? Barbarismo anticientífico, que entrou na moda, né, Raquel? Hoje nós temos os terraplanistas no poder, né? Aquele era um anticientificismo, digamos, de contestação. Nós temos aqui um anticientificismo de extrema-direita, mas anticientificismo de qualquer maneira. Temos um presidente que é contra a vacina, por exemplo, né? Que é negacionista. E aí, então, a ombudsman da Folha, à época, a Suzana Singer, disse, na semana em que há invasão do laboratório para proteger os simpáticos Beagles, eu lembro disso, a Folha contrata um Rottweiler, né, que seria eu, sendo associado, então, em razão das minhas posições duras em política, enfim, mas eu acho que eu não sou ofensivo, de qualquer modo duro sou, ela me associou a um Rottweiler, né? As eleições municipais desse ano, elas trouxeram como grandes derrotados a esquerda, PT, né, dentro das esquerdas, aí, e o bolsonarismo. Você acha que as eleições presidenciais caminham para o centro? As próximas eleições deverão caminhar para o centro, a julgar pelo resultado dessas eleições? Veja só, não necessariamente. O bolsonarismo perdeu porquanto a não política, né, essa depredação da política perdeu. E onde quer que ele tenha indicado votos, ele quebrou a cara com raríssimas exceções. E onde ele não quebrou a cara, não foi ele, as pessoas já tinham projeção eleitoral, né? Então ele não fez nenhum candidato. Então ele quebrou a cara.
Quem ganhou a eleição, já apontei então, escrevi na mesma semana na Folha, foram a direita e a centro-direita, que constituem a base de Bolsonaro hoje. Então é preciso a gente ver com cuidado isso. A esquerda perdeu, e perdeu feio, mas a centro-esquerda perdeu também. O PDT teve muito menos votos do que teve em 2016. O PSB, muito menos votos do que em 2016. Então, a centro-esquerda perdeu votos. A esquerda perdeu votos. Proporcionalmente, aliás, a centro-esquerda perdeu muito mais do que a esquerda. Estou considerando a esquerda aí, PT, PSOL, PCdoB, que perderam também. Né? Então, centro-esquerda e esquerda perderam. Embora dentro do terreno da esquerda, centro-esquerda, o Ciro tenha ganhado. Então, vamos lá. Dentro da derrota, o Ciro ganhou. O PT perdeu, perdendo mesmo. Né? A centro-direita ganhou muito com o DEM. E a direita e até a extrema-direita avançaram. O que perdeu foi a antipolítica. O discurso bolsonarista, de raiz. Esse perdeu. Mas direita e centro-direita ganharam. O cenário que se desenha, e o Ciro ainda tratou disso hoje, é você ter uma candidatura de esquerda, que eu duvido que a esquerda e a centro-esquerda caminhem juntas. Eu duvido, por exemplo, que você vai ter uma frente que junte PSOL, PT, PDT, PSB. Não vai ter. Então, a esquerda vai ter um candidato. A centro-esquerda, Ciro, tal, vai ter candidato. Por exemplo, o PSB não vai ter como se juntar com o PT depois da campanha que houve em Recife. Né? Então, Ciro, PDT, PSB, tentando atrair partidos do centro e da centro-direita. Vai ter um candidato. Eu duvido que o Dória abra mão de ser candidato. Dória será candidato junto com o DEM? Não sei. Então, é possível que até na centro-direita você tenha dois candidatos. Então, teremos um de esquerda, um de centro-esquerda tentando atrair o centro, possibilidade de ter dois de direita, centro-direita, e o Bolsonaro, da extrema-direita. Se ele não for alvejado, liquidado até lá pelo caso Flávio Bolsonaro, então, se o Bolsonaro tiver 20 e poucos por cento dos votos, ele vai para o segundo turno. Aí precisa ver quem vai para o segundo turno com ele. E o Sérgio Moro? Onde fica na disputa? Sérgio Moro agora já acabou, né? Sérgio Moro não é mais candidato. Sérgio Moro virou sócio da tal empresa, né? Álvares e Marçal. Acabou. Ele não é mais candidato. Ele pode querer influir como um eleitor influente, mas ele, como candidato, ele acabou. Né? Se é que ele não acaba preso. Rinaldo, você está trabalhando em casa desde o comecinho da pandemia. Eu acompanhei o seu programa, vi que você começou a transmitir o É da Coisa do seu apartamento, porque você é grupo de risco, Sim. está com os seus devidos cuidados, a gente está fazendo essa live remotamente também por isso. O que vai ser o nosso país se a gente sequer, estamos chegando ao final do ano, sequer temos um plano nacional de vacinação? Olha, hoje eu fiquei abismado, né? Coisa boa por um bom tempo não vem, até que você não tenha uma vacinação em massa, né? Hoje eu fiquei abismado porque o governo deixou claro que não tem um plano de vacinação e deu uma entrevista destrambelhada, descartando uma porção de vacinas. Segundo o modelo que o governo disse hoje, disse que quer uma vacina que seja uma única dose e que possa ser mantida numa temperatura de 2 a 8 graus positivos, que é normalmente que se reserva para as vacinas. Então, descarta a vacina da Pfizer, descarta a vacina da Moderna, descarta a Coronavac, porque a Coronavac são 2 doses. Descarta a vacina da AstraZeneca e da Oxford, também são 2 doses. A única vacina que é dose única é a vacina da Janssen, que é da Johnson & Johnson. Né? Janssen, né?
que não tem escala para produzir vacina para tudo isso de uma vez só. Então, não sei, não tem um plano de vacinação. Essa escolha que eles fizeram hoje, tem uma equipe da Anvisa agora que está lá na China, na Sinovac, vendo as condições de produção da vacina, faz parte do processo de certificação da vacina. E a Coronavac são 2 doses. Então, é um governo destrambelhado, sem eira nem beira, que não sabe nada, que não planeja nada. É um troço absolutamente desastroso, né? Quando a gente está vivendo o segundo ciclo da doença. Hoje se anunciou, os hospitais particulares de São Paulo estão com ocupação de UTIs de 85%. Né? Existe uma contaminação crescente na maior parte dos distritos de saúde do estado de São Paulo e do Brasil. É um desastre absoluto. Como é que você lida com o assédio da própria imprensa? Como eu tenho posições um pouco duras sobre algumas coisas, sou um pouco muito enfático quando expresso essas opiniões. Acabo virando notícia também. O que eu vou fazer, né? Eu só acho que a imprensa, às vezes, se dedica um pouco àquilo que não tem importância quando vai noticiar coisas de jornalistas. Então, por exemplo, a imprensa tem mania de noticiar toda vez que um jornalista é processado. Já me processaram. Sai notícia, Reinaldo foi processado. Mas que importância tem isso? Que eu teria que falar, olha, foi processado, mas eu estou certo, veja bem, não sei o quê. Tá. Que importância tem isso? Ou então espera, saiu a condenação, então diz por quê. Né? Às vezes eu acho um exagero. Como eu não economizo nas críticas que eu faço, eu também não posso reclamar. Né? Eu acho assim, às vezes há baixarias, por exemplo, quando a Lava Jato divulgou uma conversa minha com André Neves, que motivou a minha saída da Jovem Pan e da Veja, né? Uma conversa que não tinha nada, porque essa conversa é pública, ela está na internet. A André me ligou e disse, você viu a matéria da Veja? Porque eu tinha uma matéria da Veja dizendo que o Aécio tinha uma conta secreta nos Estados Unidos. Eu disse, vi. Falei, achei uma merda. Eu estava falando com uma fonte. Eu e a fonte, eu falo o que eu quero. Ninguém tem que ouvir essa conversa. Nunca estive pessoalmente com o André, mas poderia ter estado. Eu disse que era uma merda porque não tinha evidência. Até hoje não surgiu evidência daquela matéria. Até hoje não apareceu. Você teve a privacidade invadida. Eu tive a privacidade invadida ilegalmente. Ilegalmente. Não, mas quem estava grampeada era a Andréa. Ela estava sendo investigada. Sim, mas divulgaram a conversa dela comigo. Uma conversa que tinha isso que eu estou te dizendo. Que você vê, achei uma merda. A segunda questão, em seguida, a Andréa é uma pessoa muito lida, ela conhece muito literatura. A segunda questão, nós estávamos falando de um poeta mineiro, do Cláudio Manuel da Costa. Olha que coisa grave, Raquel. Eu falei com a Andréa Neves sobre esta matéria da Veja, que eu chamei de uma merda, e depois falamos de Cláudio Manuel da Costa. É isso que tem na conversa, procurem. Procurem, é isso que tem na conversa. Você acha que a Operação Lava Jato está por trás dos vazamentos das suas conversas pessoais? Claro, a Lava Jato... Eu não sou de esquerda, todo mundo sabe que eu sou liberal. Eu sou um crítico da Lava Jato desde 2014, sem ser de esquerda, sem ser petista. A Lava Jato nunca engoliu isso. Nunca engoliu. Né? E aí... foi uma tentativa de me ligar a alguém que estava sob investigação. Conseguiram parte do que pretendiam. Reinaldo, quando as pessoas pedem uma opinião, exigem uma opinião imparcial, você entende o que elas querem dizer com isso? Não. Existe? Não existe opinião imparcial. Existe fake opinion, é outra coisa. Opinião imparcial não existe. Toda opinião... O que é imparcial?
A palavra parcial vem de onde? Vem de parte. Pars parte, em latim. Então, o parcial é aquele que tem uma opinião que é parte no seguinte sentido. Faz uma escolha. Não existe. Existe nem o noticiário é imparcial. Quando você escolhe a pauta não é uma escolha? Eu faço um programa diário na rádio. Tem uma pauta. Tem uma pauta. Quando você escolhe a pauta, você põe algumas coisas e tira outras. Já não é imparcial. Agora, atenção. Existe a fake opinion, que é mais grave ainda do que a fake news. Ou tão grave quanto, vai. O que é a fake opinion? É quando o sujeito opina a partir de uma informação falsa. Você foi muito criticado nos governos petistas, tanto de Lula quanto de Dilma Rousseff, por seus posicionamentos duros, né? Sim. Independentes. E agora você também está no alvo da gestão Bolsonaro. Você acha que de lá para cá as coisas melhoraram ou pioraram para os jornalistas independentes que fazem jornalismo? Não, pioraram. Pioraram. O PT não foi leve, o PT não foi suave com o jornalismo que não concordava com eles, mas eu vou te dizer uma coisa, eu nunca perdi nenhum emprego por vontade do PT. Eu já perdi um monte de emprego por vontade da Lava Jato e do Bolsonaro. Então, pioraram. Né? Você sabe que, assim, o PT pedia cabeças, mas não raro, Raquel. O PT pedia, mas não levava. O Bolsonaro pede cabeças e leva, não é mesmo, Raquel? Hoje, a Folha revelou que o governo Bolsonaro pagou para obter relatórios sobre jornalistas. Foi ali na turma do... foi na turma do Paulo Guedes, né? Você sabe que eu nem dei destaque para isso, porque eu não estou na lista. E qualquer lista de inimigos do governo Bolsonaro em que eu não estou, então a lista é ruim, né? Sem contar que tem um monte de gente ali que eu nem sei quem é. Nem a favor, tem um monte de gente a favor, contra e neutra que eu não sei quem são essas pessoas. Então, além de tudo, se pagou para fazer isso, é um serviço de merda. Péssimo, mal feito. Tem gente ali que não tem a menor expressão, que não tem a menor importância. Entregaram para o estagiário, tomaram uma grana do governo, provavelmente, e fizeram um serviço pífio. O linchamento moral promovido pelo Gabinete do Ódio, Rei, nas redes sociais, te afetou emocionalmente de alguma forma? Deixa eu dizer uma coisa, Raquel. A minha mulher sabe disso. Lilian, minha mulher, cuida das minhas redes sociais. O que é que há nas minhas redes sociais? As minhas redes sociais reproduzem os meus textos, só. Eu raramente entro, quando entra no Twitter, mas precisa ser uma coisa excepcionalíssima para eu produzir alguma coisa para o Twitter. Produzir alguma coisa, digo, para fazer ali uma intervenção no Twitter. Eu não leio o que diz. Olha, atenção, detratores. Eu não sei o que vocês dizem a meu respeito. Não me interessa. Como é que está o teu relacionamento com a deputada Joyce Hasselmann? Vocês não tenho, colegas? Não tenho relacionamento nenhum, não haverá relacionamento nenhum, nunca. Eu acertei tudo que eu disse sobre ela, eu apenas acho que eu errei em fazer aquele vídeo que ela usou a seu favor. Então, assim, eu errei em fazer o vídeo, não errei no conteúdo do vídeo. Mais de 1 milhão de visualizações. Eu disse à época que ela ia ser candidata a deputada, não disse? Quando ninguém tocava nesse assunto. Ela foi, não foi? Foi. Eleita, deputada mais votada do Brasil para deputado federal, não sei o quê. Não tem nada, não tem a menor proximidade, não haverá, não há relação nenhuma, e, enfim, acho que a eleição municipal agora disse, claro, o tamanho que ela tem sem a máquina do Jair Bolsonaro. Só isso. Não tenho nada a dizer.
seja feliz. Rei, você deve ter sido o inteligentinho da turma, aquele que sabia todas as respostas, aquele que lembrava os professores de passar lição de casa. Você era esse tipo de estudante? Era até, em parte eu me envergonho. Mas eu era uma criança. Sim, fui. Eu era o inteligentinho, eu era o gordinho. A brincadeira, eu era o gordinho que jogava bola muito mal, que era míope, né? E, portanto, não tendo esses atributos que fazem as lideranças, que é jogar bola, que é ser um esportista, não sei o quê, me restou fazer aquilo que eu fazia bem e que eu descobri que eu fazia bem, né? Eu descobri que eu estudava direito, eu fui descobrindo que eu tenho uma memória que eu mesmo considero rara, né? Então, assim, isso tudo facilita a vida, né? Ao estudar, né? Até um determinado momento, assim, eu era famoso puxa-saco de professora, né? Porque, assim, eu sempre respondia as demandas, o professor gosta de você por isso, então eu respondia as demandas. É claro que eu dei aula depois, né? Eu dei aula durante 8 anos, é claro que quando o professor propõe desafios, propõe questões, e você tem alunos que respondem, você se interessa por esses alunos, né? Eu tenho de confessar, a minha mulher foi minha aluna no colégio, né? Mas atenção, fui seduzido, não seduzi. E também a gente só começou a namorar quando ela não era mais a minha aluna. E já era maior de idade. Então você se interessa pelos alunos que cedem a demanda. Então, sim, os professores se interessavam por mim. Eu era. Aí no começo eu era o chatinho. Assim, professora, a senhora pediu lição. Os meus colegas ficavam furiosos comigo, né? Porra, cara. Aí, sei lá, ali pela 4ª série, 5ª série, eu já comecei a ficar, eu brinco, eu comecei a ficar meio maloqueiro, sem nunca deixar de ser bom aluno. Eu vi uma foto sua, uma vez que você colocou no WhatsApp, você Sim. meio bicho grilo. Não, eu fui completamente, eu fui militante da Libilu, né? Comecei a militar com 15 anos e fiquei na militância até 22 anos quase, né? 21 e pouco, indo para 22, né? E eu tive barba muito cedo, com 14 anos eu já tinha bastante barba, com 15 anos, 16 eu tinha a barba que eu tenho hoje. E, portanto, com 17 eu larguei aquele troço crescer, e aí cresceu muito, né, para desespero de mamãe, que achava horrível, né? Então, muita barba, muito cabelo. Hoje eu tenho menos cabelo na frente, pelo menos. Mas, no momento, por causa da pandemia, estou aqui de rabinho de cavalo, parecendo velho maconheiro, né? Eu sou velho, só não sou maconheiro. Sexo, drogas e rock and roll ou Tião Carreiro e Pardinho? Olha, Tião Carreiro e Pardinho desde sempre, porque Tião Carreiro e Pardinho pertence à minha infância, pertence à minha formação. E mesmo hoje, que eu me quero aí com algumas referências para fazer uma avaliação criteriosa de música, eu adoro Tião Carreiro e Pardinho, eu adoro a música sertaneja, adoro música caipira, do interior, típica do interior de São Paulo, de uma parte de Minas Gerais, do norte do Paraná, do Mato Grosso, de Goiás, né? Você tem ali, a partir de São Paulo, se espraiando um pouco para o sul de Minas, para o norte do Paraná e para o centro-oeste, você tem uma cultura caipira e tem uma música caipira de altíssima qualidade, inclusive de altíssima qualidade melódica, né? Com letras muito importantes. Você pode contar a história de São Paulo, da economia de São Paulo e da expansão da economia cafeeira de São Paulo, que foi para o sul de Minas e para o norte do Paraná, a partir da música sertaneja, né? Então, ela é um evento sociológico também, se eu quisesse fazer teoria. Então, Tião Carreiro e Pardinho desde sempre. Sexo, drogas e rock and roll, bom, aí, digamos assim, isto é uma leitura da cultura de um dado momento. Eu sou filho da história, né? Eu passei
eu passei por este momento que tinha esta coisa, esta leitura da realidade. Agora eu insisto, a minha, como se diz hoje em dia, a minha vibe era essencialmente política, né? Ela não tinha este viés contracultural. Você tem uma relação meio de amor e ódio com Caetano. Como é que vocês estão agora? Acho que na fase do amor. Veja só, eu sempre fui fascinado pela obra do Caetano Veloso desde muitíssimo jovem. O meu desentendimento com Caetano se deu ali por volta de 2013, no ano horrível, né? O ano que gerou uma porção de desastres no Brasil. Eu acho que a esquerda entendeu muito mal, fez bobagem e despertou a besta da extrema-direita em 2013. Movimento Passe Livre, Black Blocs, né? Depredação. Né? Eu disse, na verdade, isso é fascistoide, isso não é de esquerda. Ou então é fascismo de esquerda, porque é autoritário. E eu achei ali que, via mídia ninja, o Caetano um pouco flertou com isso. Eu acho que, modestamente, ele não entendeu direito. Então, ali eu me desentendi. Enfim. Eu fiz críticas, ele respondeu. Teve até uma coisa engraçada, que ele fez lá um gracejo comigo, e aí eu brinquei com ele, falei, Caetano, tá querendo me tirar para dançar? Ele respondeu, nem pensar, e tal, ficou uma coisa meio assim. Né? Agora, eu sou um admirador da obra dele, eu acho que sei tudo do Caetano, decore, salteado, né? Acho ele brilhante, acho o melhor compositor brasileiro. Houve ali uma coisa em 2013, 2014, também houve em relação à Lava Jato. O Caetano apareceu uma vez com uma faixa na mão, elogiando o juiz bombadão lá, do Rio de Janeiro, o Marcelo Bretas, né? Aquele juiz que tem muita musculatura judicial, né? Ele tem uns ombros, uns braços assim, né? Muita musculatura judicial. Eu preferia que ele tivesse menos músculos e mais memória da Constituição. Apareceu ali escolhendo uma faixa em apoio a Marcelo Bretas, acho que não estava entendendo direito o que estava acontecendo. Ele não me disse nada, ninguém me disse nada. Acredito que o Caetano tenha revisto algumas posições em relação a essas coisas todas. Acredito. Né? Eu o vi depois dizendo coisas certas. Né? Ele tem um peso no Brasil, por tudo que viveu. É uma pessoa notavelmente inteligente. Acho que é o artista brasileiro mais culto que nós temos. Cultura em sentido amplo. O Caetano deve ser o artista brasileiro mais lido, com mais referências. Fora além daquelas que ele tem. No seu métier, ele também é um leitor de política, ele também é um leitor de economia, ele também é um leitor de questões sobre ideologia. Né? Então, ele tem uma voz importante. Né? Por isso me incomodou muito uma vez que ele posou com uma touca que era meio usada pelos Black Blocs, e ali a gente teve uma crispação por escrito. Você conta que você abriu a cabeça 2 vezes, 2 cirurgias no cérebro. Você teve medo de morrer em algum desses momentos? Só uma coisa, em 2006 eu tirei 2 tumores do crânio, não foi do cérebro, né? Um aqui na frente, que tem um buraco aqui, e aqui que também tem um buraco que o cabelo cola. E depois, isso em 2006, eu tive 2 tumores no crânio que eu tirei, e quando eu fui operar, os exames indicavam malignidade, e depois se descobriu que não eram malignos. É muito comum as pessoas falarem, olha, passei por essa situação difícil, e aí eu descobri que... Sabe o que eu descobri? Eu descobri que bom é não ter doença nenhuma. Eu descobri que eu gosto da minha vida, eu descobri que eu gosto de ficar com os meus amigos, que eu gosto de beber com eles, que eu gosto de bater papo, que eu gosto de ficar com a minha mulher, que eu gosto de ficar com as minhas filhas, que eu descobri isso.
né? As pessoas têm a tentação de ficar assim, vai operar de um troço grave, aí tem a tentação de ver Deus. Por que Deus vai aparecer para você, querido? Por que Deus vai aparecer para mim, um cara branco, bem-sucedido, que ganha vida numa boa, que não tem... Se Deus tiver que aparecer, vai aparecer para um fudido na Somália, sabe? É verdade isso que eu estou falando. Deus tem que aparecer, vai aparecer para mim, vai aparecer em Paraisópolis. Porra. Por que para mim? Para me dar mensagem? Para mim, vai dar mensagem. Na época dizia, vai dar mensagem pro Bush em 2006, né? Não para mim. Depois veio o Obama, né? 2016, vai dar mensagem para Obama, porra. Vai dar mensagem para Vladimir Putin. Vai dar mensagem para mim, aí eu vou contar que eu recebi uma mensagem de Deus, vão falar, ó, maluco que disse que recebeu mensagem de Deus. Quem é que vai acreditar? Entende? Igreja. Oi? Poderia abrir uma... Eu poderia abrir uma igreja, né? Essas igrejas que, aliás, fazem mais milagres do que Cristo fez a vida inteira em meia hora, né? Esse bando de picareta, de ladrão, né? Porque é o seguinte, eu respeito religiões. Agora, gente que faz milagre assim, não sei o que tal, é vigarista, ladrão de dinheiro alheio. Eu sou católico, mas eu sou um católico tomista, né? De São Tomás de Aquino, quer dizer, eu sou um católico racionalista. Eu gosto da ética católica, eu gosto da visão de mundo católica, com algumas coisas erradas, que tem, sem dúvida. Mas, assim, esse negócio, Deus me deu uma mensagem, sabe que eu aprendi? Eu aprendi que bom é estar bom. Eu aprendi que bom é estar trabalhando, que bom é estar fazendo as coisas, que bom é ir para a praia com os meus amigos, que eu adoro fazer, que bom é ficar com a minha família, que bom é ficar com os meus amigos. Foi isso que eu aprendi, né? Agora saiu assim, que lição. Nenhuma lição, não tive lição nenhuma. Imagina se agora eu vou precisar ter tumor para ter lição. Sabe onde eu tenho lição? Eu tenho lição que está aqui, ó, que está atrás de mim. Reinaldo, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. E o Metrópolis Entrevista fica por aqui. Eu vejo vocês numa próxima oportunidade.